Muito tempo, o reino humano era governado por um rei ganancioso que invejava o reino vizinho, os Moors. Nesta terra vivia uma fada chamada Malévola. Depois de curar o galho de uma árvore, Malévola voa sobre a paisagem dos Moors, onde as criaturas a cumprimentam afetuosamente. Quando ela nota as fadas agitadas, Notgrass, Thistlewit e Fleetle, ela pousa e descobre sobre um ladrão humano na piscina de joias. Malévola se preocupa e levanta voo imediatamente. Malévola chega à piscina de joias e encontra o ladrão humano, Stefan. Depois de se apresentar, ela ordena que ele devolva a joia roubada, o que ele faz a contragosto. Mais tarde, Malévola o acompanha até a fronteira com vista para o reino humano, onde Stefan espera viver algum dia. Quando descobre que Stefan é órfão como ela sente uma afinidade pelo menino. Para estabelecer a amizade, eles apertam as mãos, mas Malévola se afasta quando o anel de ferro dele a queima. Quando ela explica que o ferro queima fadas, Stefan pede desculpas e joga fora seu anel. À medida que passam o tempo juntos, a amizade logo se torna romântica. No aniversário de 16 anos de Malévola, Stefan a presenteia com o que ele afirma ser um beijo de amor verdadeiro. Anos depois, o relacionamento diminui quando as visitas de Stefan se tornam raras enquanto ele trabalha para chegar ao reino humano. Embora agora seja a protetora dos Moors, Malévola também se sente solitária. Um dia no penhasco, ela vê um batalhão se aproximando dos Moors, então levanta voo imediatamente. Na fronteira, o rei Henry lidera o batalhão e ordena a destruição dos Moors. Malévola chega e os avisa para não entrarem, mas Henry ordena sua morte. Então ela convoca as criaturas dos Moors, criando um exército próprio, voa à frente e derruba vários soldados, e logo as duas raças batalham. Depois de lutar contra alguns soldados, Malévola voa em direção ao rei e o derruba do cavalo, ferindo-o mortalmente. Os soldados tentam defender seu regente, mas ela bate as asas e os derruba. Quando ela pousa para confrontá-lo, o rei a empurra, deixando uma marca queimada em sua clavícula. Logo, os soldados recuam com seu rei derrotado. Naquela noite, em seu leito de morte, o rei Henry ordena vingança contra Malévola. Quem conseguir matá-la assumirá o trono ao lado de sua filha. Stefan, que é um dos cavaleiros de Henry, fica pensativo. Ao amanhecer, Stefan procura Malévola e a avisa sobre a ordem de Henry para sua morte. Mais tarde, enquanto se abraçam no prado, Stefan dá a Malévola uma bebida batizada para fazê-la dormir. No entanto, ele não consegue esfaqueá-la. Então, ele acaricia suas asas e puxa uma corrente. Pela manhã, Malévola chora ao perceber que suas asas foram amputadas. No palácio, Stefan apresenta as asas a Henry, que elogia seu sucesso em matá-la. Enquanto isso, Malévola transforma um galho em um cajado e caminha cambaleando em direção a um castelo abandonado para remoer sua dor. No dia seguinte, ela testemunha um corvo ficando preso por um camponês. Ela transforma o corvo em um homem, fazendo o camponês aterrorizado fugir. Malévola se aproxima do homem transformado, que se chama Diaval. Quando ele jura lealdade, ela declara que ele será seu espião. Em pouco tempo, Stefan é coroado rei. Quando Diaval relata a coroação, Malévola percebe que ele tomou suas asas para poder ser rei. Enfurecida, ela tira fogo verde para o céu, o que Stefan testemunha de seu palácio. Nesse mesmo dia, Malévola transforma os Moors em uma morada escurecida e cria um trono sinistro, fazendo as criaturas se curvarem em reverência forçada. Depois de algum tempo, o palácio se alegra com o nascimento da filha de Stefan, a princesa Aurora. A notícia da grande celebração do batizado parece deliciar Malévola, que sorri com um plano. Muitos comparecem ao dia do batizado de Aurora, incluindo as 3 fadas boas dos Moors, que vêm conceder seus dons à princesa. Stefan desconfia de seus motivos, mas a rainha implora, então ele acaba cedendo. Notgrass concede beleza a Aurora, enquanto Fleetle lhe dá alegria. Antes que Thistlewit possa pronunciar seu dom, ventos fortes sopram e Malévola entra, vestida com uma capa preta. Ela se aproxima do trono e reclama por não ter recebido um convite. Quando Stefan declara sem rodeios que ela não é bem-vinda, Malévola apenas ri e declara que veio trazer um presente para Aurora, envolvendo Stefan em pavor. Quando ela se aproxima do berço de Aurora, Malévola joga as 3 fadas em um baú.
Enquanto seu poder emana fogo verde, Malévola concede a Aurora graça e beleza. A rainha fica aliviada, mas Stefan implora a ela que pare, sabendo que o que quer que ela diga é vingança por seu pecado. Malévola olha para o fuso de uma roca de fiar e amaldiçoa Aurora. Antes que o sol se ponha no aniversário de 16 anos de Aurora, ela picará o dedo no fuso e cairá em um sono profundo. Quando Stefan se ajoelha para implorar, Malévola fica encantada, mas altera sua maldição. Malévola declara que Aurora só será despertada pelo beijo de amor verdadeiro, zombando de Stefan. Depois de deixar claro que a maldição é irreversível, Malévola parte. Em seguida, o rei Stefan ordena a destruição de todas as rocas de fiar no reino. Secretamente, ele confia a segurança de Aurora às 3 fadas boas. Stefan ordena que seus soldados caçem Malévola, mas ela cria uma muralha impenetrável de espinhos, mantendo para sempre os Moors longe da invasão dos humanos. Em pouco tempo, as 3 fadas chegam a uma cabana no fundo da floresta, onde criarão Aurora. Para se misturarem, elas se transformam em humanas. Quando Notgrass declara que voar é restrito, as 3 fadas discutem e se distraem, sem saber que Diaval as seguiu. Mais tarde, ele guia Malévola até a cabana, onde ela espia Aurora e tenta aterrorizá-la. Mas a princesa dá a ela um sorriso inocente. No dia seguinte, Aurora chora enquanto as fadas atrapalhadas mostram ignorância sobre como alimentar adequadamente um bebê, exasperando Diaval e enfurecendo Malévola com o barulho. Naquela noite, Diaval entra na cabana, alimentando Aurora com néctar de flores e balançando-a para dormir. Pela manhã, as 3 fadas jogam um jogo de tabuleiro quando chove sobre elas, sem saber que Malévola está se divertindo pregando peças nelas. Nos dias seguintes, Stefan sucumbe à paranoia e fica obcecado com a morte de Malévola. Uma noite, seus soldados queimam a muralha dos Moors. No entanto, com o poder de Malévola, a madeira ganha vida e ataca os soldados em fuga. Depois, Stefan fica enfurecido com o fracasso dos soldados e crava sua adaga na mesa. De repente, ele levanta a adaga e ordena trazer os ferreiros, lembrando-se da fraqueza dela. Anos depois, Malévola está em uma árvore com vista para um penhasco, onde as 3 fadas e Aurora fazem um piquenique por perto. Ela se diverte pregando peças nas 3 fadas. Enquanto elas lutam, não percebem Aurora, de 5 anos, caminhando em direção à beira do penhasco, seguindo uma borboleta. Malévola percebe e parece despreocupada, mas acaba manipulando as vinhas para colocar Aurora de volta em segurança. Mais tarde, a princesa vaga pela floresta e encontra Malévola. Ela tenta mandá-la embora, mas a pequena Aurora dá o afeto inocente de uma criança, descongelando o gelo no coração de Malévola. Ao longo dos anos, Aurora cresce com graça e beleza, exatamente como Malévola disse. Aos 15 anos, ela vaga pela neve em direção à muralha de espinhos dos Moors, enquanto Malévola e Diaval a observam. 2 soldados na fronteira notam a figura encapuzada e a confundem com Malévola. Ela ordena que Diaval traga a Aurora até ela e o transforma em um lobo. Assim que os soldados descartam Aurora como uma camponesa, ouvem os rosnados. Malévola se aproxima e faz Aurora flutuar em sono. Quando Diaval aparece e ataca, os soldados fogem. No entanto, ela fica à frente, impedindo a fuga deles. Depois, levita os soldados e os faz colidir uns com os outros. Em uma explosão de poder, ela os arremessa contra as árvores e os nocauteia. Depois, Malévola toca um capacete de aço e suas mãos queimam. Quando Diaval retorna, ela o transforma de volta em humano. Ofendido por ter sido transformado em um lobo que ataca pássaros, Diaval resmunga até que Malévola o transforma de volta em um corvo para calá-lo. Então ela guia Aurora para fora das paredes espinhosas e a deita em um prado. Ela se esconde atrás da árvore e tira Aurora do sono. Aurora se maravilha com a terra majestosa e com as pequenas fadas de luz ao seu redor. De repente, as fadas fogem com medo e Aurora encara a sombra onde Malévola se esconde, implorando para que ela saia. Em vez de ter medo como ela esperava, a Aurora sorri e a chama de sua fada madrinha, que cuidou dela desde a infância. Quando Diaval chega, Aurora reconhece o pássaro familiar. Malévola transforma Diaval em humano e o apresenta a ela. Em sua alegria, Aurora se aproxima
aproxima de Malévola, mas ela recua e a traz de volta ao sono. Depois, ela guia a princesa para casa, enquanto as criaturas dos Moors se maravilham com ela. Logo, Malévola deita a Aurora em sua cama e deseja boa noite. Enquanto isso, Stefan senta dentro de uma sala em seu castelo, encarando e conversando com as asas de Malévola, que estão guardadas em uma vitrine. Perdido, ele se recusa a ver a rainha em seu leito de morte. Após o encontro, Malévola e Aurora passam tempo juntas no prado. Enquanto Aurora se maravilha, Malévola se contenta em observá-la. Uma noite, as criaturas dos Moors envolvem Aurora em uma luta de lama. Elas ficam com medo quando a lama atinge Malévola, mas ela espirra lama no risonho de Aval, entretendo Aurora e as criaturas. Naquela noite, enquanto a princesa dorme, Malévola tenta remover sua maldição, mas falha. Ela fez sua maldição tão forte que nem mesmo seu poder poderia revogá-la. No dia seguinte, a Aurora pergunta sobre a falta de asas de Malévola. Primeiro, ela se opõe a falar sobre, mas com grande carinho, ela descreve suas asas fortes e majestosas. Sentindo sua dor, a Aurora a abraça, mas ela se afasta. Enquanto isso, Stefan acorda com a súbita clareza de que Malévola está chegando. Ele sai e exige colocar os ferreiros em seus postos. No dia seguinte, Malévola tenta confessar sobre a maldição, mas Aurora declara que quer viver com ela nos Moors. Aliviada por ela estar segura nos Moors, longe de qualquer roca de fiar, Malévola encoraja a decisão. Antes de sair, a princesa declara que contará às suas guardiãs sobre isso. Em um prado, o príncipe Philip desmonta e ouve Aurora ensaiando o que dirá. Ele se desculpa por sua intrusão e pede direções para o castelo do rei Stefan. Desconfiada, Aurora recua do estranho e tropeça. Quando Philip corre para ajudá-la, os dois sentem uma atração instantânea, então a princesa aponta a direção do castelo. Depois de se apresentarem, Philip agradece e vai embora. Aurora o segue e ele promete voltar. De longe, Malévola e Diaval assistem à interação. Quando ela o transforma em humano, ele diz que Philip dará a Aurora o beijo de amor verdadeiro, o que quebrará a maldição de Malévola. Malévola acredita que o amor verdadeiro não existe, então a maldição é inquebrável. Em sua cabana, Thistlewitch está extasiada porque partirão no dia seguinte, o aniversário de Aurora. No entanto, Knotgrass lembra que Stefan ordenou que a devolvessem no dia seguinte ao aniversário dela. Pouco depois, Aurora chega e conta que vai sair de casa. Enfurecida, Knotgrass menciona o pai de Aurora, deixando-a confusa, pois disseram que ela era órfã. Flitlow pede que ela conte, e depois Aurora fica chateada e confronta Malévola sobre sua maldição. Ela percebe que sua fada madrinha é a fada má que a amaldiçoou. Arrependida, Malévola tenta tocá-la, mas ela a chama de má antes de ir embora. Após sua partida, Malévola ordena que Diaval encontre Philip. Mais tarde, Aurora sai de casa e cavalga em direção ao castelo de Stefan. Quando ela chega, ele traça estratégias com seus cavaleiros para a guerra contra Malévola. Em vez de uma recepção sincera, Stefan resmunga sobre as fadas a devolverem um dia antes. Depois de ordenar que a tranquem, ele volta para seus cavaleiros e manda prepararem a rede, porque Malévola está chegando. De volta à sua forma, as três fadas correm para procurar Aurora em seu quarto, que sente seu dedo indicador formigar. De repente, ela é atraída para uma parede onde encontra uma porta. Quando uma criada a abre, ela sai correndo. Nesse momento, Philip retorna ao prado. No entanto, ele encontra Malévola, que imediatamente o enfeitiça para dormir. Ela transforma Diaval em um cavalo e cavalga em direção ao castelo. Assim que o dedo indicador e os olhos da princesa ficam verdes, ela caminha em transe. Ela vai para a masmorra e encontra os restos descartados das rocas de fiar do reino. Logo, o poder da maldição tece uma roca de fiar. Enquanto Malévola chega ao castelo, Aurora pica o dedo no fuso antes do pôr do sol. A princesa desmaia, enquanto Malévola percebe que a maldição fez efeito. Pouco depois, uma criada encontra Aurora e se ajoelha em luto. Apesar de saber que está caminhando para uma armadilha, Malévola segue em direção ao castelo. Quando as três fadas entram no quarto de Aurora, Stefan condena o fracasso delas em protegê-la. Knotgrass argumenta que a princesa está apenas dormindo, mas Stefan se enfurece porque ela dormirá para sempre, já que o amor verdadeiro não existe. A entrada do castelo está barricada
trancada com ferro. Mas ela a atravessa enquanto Dyaval segue de perto guiando o Philip. Quando chegam ao corredor fora do quarto de Aurora, ela usa o Philip para distrair os guardas e os derruba. Malévola libera seu feitiço e deixa Philip cair fora da porta, alertando as 3 fadas lá dentro. Quando percebem que ele é um príncipe, o arrastam em direção à cama de Aurora. Fica evidente que ele está atraído pela beleza de Aurora, então Flittle o encoraja a beijá-la. Nesse momento, Malévola e Dyaval entram no quarto. Eventualmente, Philip beija Aurora, mas ela permanece dormindo. Decepcionadas, as 3 fadas saem para procurar outra maneira de acordá-la e arrastam o príncipe para fora do quarto. Depois que as portas se fecham, Malévola reitera que o amor verdadeiro não existe. Ela se aproxima de Aurora e chora, arrependida por causar seu sofrimento, então jura proteger a Aurora enquanto ela dorme. Depois de dizer que sentirá falta do seu sorriso, Malévola beija a testa da princesa e se vira para sair. De repente, Aurora acorda e a cumprimenta com um sorriso. Dyaval apenas observa, testemunhando a presença do amor verdadeiro. Enquanto isso, Stefan é informado da presença de Malévola. Quando ela e Aurora descem as escadas mais tarde, a princesa afirma que quer voltar para os Moors. Para garantir que é seguro passar pelo salão, Malévola caminha na frente. Assim que chama Aurora, uma rede de ferro cai sobre ela. Logo, os soldados aparecem e atingem Malévola com suas lanças, enquanto outros seguram Aurora. Quando Malévola transforma Dyaval em um dragão, ele cospe fogo contra os soldados e a liberta. Os ataques dele criam uma barragem de destroços caindo, então Aurora foge para o andar de cima e entra na sala, enquanto os outros acorrentam Dyaval. Alguns soldados cercam a fraca Malévola com escudos de ferro. Nesse momento, Aurora encontra as asas enjauladas dela. Logo, um Stefan fortemente blindado entra na barricada e chicoteia Malévola. Enquanto isso, Aurora derruba a vitrine, libertando suas asas. Ao mesmo tempo, Stefan zomba da falta de suas asas e a arremessa usando sua corrente. Assim que ele avança para matá-la, as asas de Malévola se reconectam e ela se levanta em glória. Os soldados atacam, mas ela evade e solta um lustre em chamas do teto. À medida que cai perto de Dyaval, os soldados perdem o controle das suas amarras e Stefan prende a perna dela com a corrente, mas Malévola voa para fora, arrastando-o com ela. Ela o solta no topo da torre e se liberta das correntes, avançando para sufocá-lo, mas incapaz de matá-lo. Ela se vira para sair, mas Stefan a ataca e eles despencam da torre. Quando Malévola abre suas asas, Stefan perde o controle e cai para a morte. Ela pousa ao lado de seu corpo e abaixa a cabeça com remorso. No dia seguinte, Malévola abole a muralha de espinhos e restaura os Moors à sua antiga glória. Com o reino humano e os Moors unificados, ela coroa a Aurora como rainha. Enquanto as criaturas se alegram, Malévola e Dyaval voam para o céu.